Olá, matemáticos e matemáticas! Bem-vindo ao canal Matemática com o Professor TX. Eu sou o professor Gabriel Teixeira, também conhecido como TX. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a interpretação de ponto, reto e ângulo. É uma matéria bem básica, bem fundamental. Então é necessário que você entenda cada significado dessas palavras. Tudo bem? Quais são as relações entre elas? O que eu posso determinar a partir delas? Então, isso é uma aula fundamental, uma aula de base, ou seja, isso a gente vai utilizar para vários outros conteúdos. Então é muito importante que você copie, anote tudo que está sendo dito neste vídeo, tudo bem? É uma aula bem simples, bem rapidinha, mas é muito importante que você preste bastante atenção, beleza? Então, vamos pegar desde o princípio deste conteúdo. A gente vai tentar definir o que é um ponto e o que é uma reta. A gente vai tentar definir isso daqui. Primeira coisa é, o que é um ponto? Você imagina, pô, um ponto é aquela bolinha. Sim, é aquela bolinha, mas aquela bolinha está contida aonde? Na folha de papel, na parede. Então, na verdade, um ponto significa a posição no espaço. Exatamente, o pontinho no papel, o pontinho na parede. Então, um ponto é o quê? É uma posição geográfica, é uma posição no espaço, uma posição no plano. Tudo bem? Só que é o seguinte, um ponto ele não pode ter área, volume ou comprimento. O ponto é apenas a sua existência de posição. Beleza? Então se tiver área, volume ou comprimento, qualquer definição a partir disso, não é um ponto, é algum outro objeto, no qual a gente vai estudar no futuro. O ponto ele é apenas a sua existência geográfica. Tá bom? Tá bom então. E o que significa então, a partir do ponto, o que eu posso definir isso? Eu posso definir uma reta. Uma reta, na verdade, é o quê? É um conjunto de infinitos pontos. Não é que você colocar um ponto aqui e um ponto no final e você vai fazer uma reta a partir disso. Não. Uma reta é a infinidade de pontos, um após o outro, beleza? Seguindo a mesma orientação. Então, se você faz infinitos pontos um do lado do outro, você vai formar uma reta. Tudo bem? Então, reta significa exatamente isso. É um conjunto de infinitos pontos. Beleza? É uma linha reta, isto é, aquilo que não faz curva. Então, se você fizer junto com uma voltinha, aí já não é uma reta, aí é uma curva, como assim a gente já disse. Então, reta tem que estar no mesmo sentido de orientação, tá bom? Então, é bem simples, porque a gente está entendendo o que significa um ponto e o que significa uma reta, tá bom? Beleza, então. Mas, professor, o que eu posso fazer com um ponto e com uma reta? Primeiro, antes de tudo, vamos entender a sua relação. A gente tem que entender como se relaciona um ponto com uma reta, beleza? Então, a relação entre ponto e reta significa no quê? Que você vai ter apenas duas opções. A relação de tratamento de um ponto com uma reta só tem duas opções. Ou o ponto pertence à reta, ou o ponto não pertence à reta. É uma coisa binária, é uma coisa de sim ou não, pertencer ou não pertencer. Mas, prof, o que é pertencer? Pertencer, na verdade, é uma coisa bem simples. É o que? Existe uma reta e existe um ponto. O ponto está na reta, está dentro da reta, faz parte da reta? Faz. Então o ponto pertence à reta. Nossa, prof, é só isso? Só. E o que acontece? Se existe o pertencer, o não pertencer vai ser o quê? Vai existir a reta e este ponto, no qual a gente vai desenhar agora, ele está fora da reta. É só isso. Então o que acontece? O ponto ele pode pertencer ou pode não pertencer, ok? Ok. Essa então é a nossa relação entre ponto e reta. Tem outra relação? Tem a relação de reta com reta. Por quê? Existem algumas definições sobre retas que é muito importante serem utilizadas no futuro. Então é muito importante que agora você preste muita atenção, porque a gente vai estudar o quê? Interpretações de reta com reta. Então vamos começar a copiar o seguinte. Quais são as relações possíveis entre duas retas? O nome que a gente vai estudar agora é o quê? Coincidentes. Duas retas coincidentes significa o quê? Significa que ela vai ter todos os pontos em comum. Professor, como assim todos os pontos em comum? Significa que duas retas vão ter todos os pontos em comum. E quando tiver todos os pontos em comum, a gente chama de coincidentes. Nossa, como é que ficaria isso, prof? Imagina o seguinte, eu vou desenhar duas retas, tá bom? A primeira reta é essa daqui, certo? Eu vou desenhar a segunda reta um pouquinho mais para frente. Como assim um pouquinho mais para frente?
eu coloquei ela um pouquinho para cá, para você ver a diferença de tonalidade. Ó, aqui é uma reta, aqui é outra reta. Lembrando que a reta é infinita, ela pode ir mais para frente ou mais para trás. Eu só coloquei com esse espaçamento aqui, para você ver que existe uma reta, e em cima desta reta tem outra. Ou seja, ela tem infinitos pontos em comum. Tem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos e assim por diante. Vamos ter infinitos pontos. Tranquilo? Então a gente aprendeu o que significa a palavra coincidentes. É quando coincidem, ou seja, acabam acontecendo em ambos. Coincidem é o quê? Acontecer em ambos. Tem em ambos. Tem em ambos todos os pontos. Beleza? Beleza, então. Vamos para o próximo nome que a gente vai estudar, é o quê? Paralelas. O paralelo é exatamente o contrário. Em vez de você ter todos os pontos, você vai ter o quê? Nenhum ponto em comum. Nossa, prof, como é que fica isso? Lembrando que a reta é infinita, ela pode esticar, tudo bem? Só pra gente ter essa ideia. Então, ó, existe essa reta aqui, não é mesmo? Ela está nesse sentido. Eu vou desenhar uma outra reta no mesmo sentido. Se você prolongar esta reta e prolongar esta reta, continuar desenhando, elas vão se encontrar em algum momento? Nananina, não. Elas vão continuar no mesmo sentido de orientação. É como se tivessem duas pessoas correndo lado a lado. Elas nunca vão se cruzar, porque vai haver um choque. Aí vai mudar de paralelo. Paralelo é quando não acontece o choque entre duas pessoas. Quando não acontece o choque entre duas retas. Então, duas retas paralelas significa que não possui ponto em comum. Tem nenhum ponto em comum. Não existe ponto em comum. Beleza? Beleza, então. Vamos agora para a terceira classificação, que é o que? Retas concorrentes. Nossa, retas concorrentes, elas estão concorrendo ao quê? Lembra daquilo que eu estava falando, de duas retas correndo uma lado da outra, se elas colidem entre si? Isso, na verdade, é chamado de retas concorrentes. É quando existe um ponto em comum, é quando elas se colidem, elas estão concorrendo uma com a outra, então elas se chocam. Olha o que acontece. Existimos então a primeira reta, e vamos ter também a segunda reta, beleza? Então existe o que? Um choque entre elas. Então, existe um ponto em comum, não é mesmo? Existe esse ponto que é o ponto de encontro. Então vamos definir uma coisa. Existe a possibilidade de ter nenhum, que é o caso da paralela. Existe o caso de ter apenas um ponto em comum, que é chamado de concorrente, ó, 0, 1 ou infinitos, beleza? Olha que estranho. Não existe a possibilidade de ter 2 pontos apenas ou 3 pontos apenas. Não. Só tem a possibilidade de ter nenhum, ter apenas um ou infinitos pontos em comum, certinho? Então, ó, agora que a gente entendeu tudo isso daqui e que você copiou, a gente vai aprender então a julgar algumas coisas. A gente vai aprender a julgar as coisas, para ver se está certo ou se está errado as frases que estão aqui escritas, tá bom? Preste muita atenção que a gente vai julgar as afirmativas. O que é julgar? Verificar se está certo ou é errado, se está falando a verdade ou se está mentindo, se é possível ou se é impossível. Beleza? Beleza. Primeira afirmativa fala aqui: por um ponto sempre passa uma reta. Então vamos lá. Como é que você julga as coisas? Se desenha um ponto. O que acontece? Por um ponto sempre passa uma reta. Olha, por um ponto sempre podemos passar uma reta, não é mesmo? Olha, fez sentido, não é? Por um ponto sempre vai ter a possibilidade de ter uma reta. Sempre é possível desenhar uma reta nela. Sim, é verdade. Então isso tá certo. Nossa, professor, isso é tão simples. É muito simples, mas a gente está tentando entender ainda os conceitos, as palavras, a gente está aprendendo a interpretar as coisas. Olha aqui agora que interessante. Segundo caso, existe ponto que não pertence a alguma reta, ou seja, se eu desenhar este ponto aqui, tem a possibilidade de nenhuma reta passar nela? Ah, este ponto é especial, nenhuma reta encosta nela. Tem como? Eu posso desenhar um ponto onde não vai ter nenhuma reta encostando nela? Claro que não, eu posso desenhar qualquer reta que encosta, não é mesmo? Então, ó, porque uma coisa é exatamente o contrário da outra. Por um ponto sempre passa uma reta, isso é verdade. Existe algum ponto que não passa reta? Não, não existe. Sempre vai ter um ponto e sempre vai ter uma reta passando por ele, não é mesmo? É, professor, faz total sentido. Então isso aqui tá errado, tá bom? Então, ó, estamos aprendendo a julgar, aprendendo a ler, aprendendo a interpretar. Olha essa interpretação agora, ó, presta muita atenção. Por um ponto passam infinitas retas. Aí você fala, por um ponto passa infinitas retas? Não, professor, passa uma reta só. Olha o que eu falei.
Por um ponto, sempre passa uma reta, certo? Por um ponto, sempre passa uma reta. Pode ser essa? Pode. 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 Então o que acontece? Eu desenhei várias e várias e várias retas. O que acontece? É um número finito? Não, eu posso desenhar quantas retas eu conseguir desenhar ali. Eu posso desenhar infinitas retas bem proximazinhas uma das outras. Não é mesmo? Então, ó, vamos entender uma coisa. Por um ponto, sempre vai passar uma reta. Mas é apenas uma? Não. Por um ponto, vão passar infinitas retas. Quantas retas derem, na verdade? Então vão ser infinitas. Quantas cabem? Infinitas, tá bom? Então, ó, por um ponto, sempre passa uma reta. E qual é o número máximo de retas que pode passar? Infinito. Beleza? Beleza. Olha, começou a complicar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Para julgar isso, sempre desenha. Ah, eu desenhei um ponto, desenhei uma reta. 2, 3, 4. Posso desenhar quantas eu quiser. Então, ó, tá certo. Por um ponto, não passa alguma reta. Desenha um ponto. Esse ponto, tem como uma reta não passar nela? Não, eu posso desenhar uma reta passando. Sempre dá certo. Então, não faz sentido. Beleza? Beleza, ó. Vamos julgar mais algumas aqui. Jogo afirmativo, questão 4. Duas retas concorrentes entre si. Ou seja, o que são retas concorrentes? Aquelas que se cruzam, não é mesmo? Aquelas que se colirem. Duas retas concorrentes entre si possuem mais de um ponto em comum. Então, ó, como eu disse no slide anterior, você vai desenhar. Você vai desenhar uma reta, você vai desenhar outra reta. São duas retas concorrentes, não é mesmo? O que acontece? Quantos pontos você vê em comum? Um professor só tem um ponto em comum. É onde eles se colidem, não é mesmo? Então, o que acontece? Tem como ter mais de um ponto em comum? Não, não faz sentido. Só pode ter um ponto em comum. Então, o item está errado. Ok? Ok. Vamos agora desenhar mais um pouquinho. Duas retas coincidentes. São paralelas também. Então, agora a gente vai pegar a definição. Vamos desenhar duas retas coincidentes. Uma está sobre a outra, ou seja, ela tem quantos pontos em comum? Infinitos. E aqui, vamos desenhar duas retas paralelas. Quantos pontos temos em comum? Nenhum. Olha isso, pela definição. Aqui eu tenho infinitos pontos em comum. Aqui eu tenho nenhum ponto em comum. Tem como uma reta ter nenhum ponto em comum e ter infinitos pontos em comum? Não, não é mesmo? Então o item está errado. Percebeu que, pela definição, por aquilo de ter infinitos e ter nenhum, não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Agora, ó, último caso. Existe uma única interseção entre duas retas concorrentes. Eu coloquei isso aqui só por causa da palavra interseção. Sabe o que é interseção? Interseção quer dizer o quê? Ponto em comum. Interseção quer dizer ponto em comum. Existe existe um único ponto em comum entre duas retas concorrentes. Óbvio, exatamente a questão de cima, não é mesmo? Entre duas retas concorrentes existe um único ponto em comum. Então, ó, risca a palavra interseção e coloca ponto em comum. Beleza? Isso é pra gente aprender novas palavras, como vai acontecer na sua prova, como vai acontecer na vida. Então a gente sabe agora que interseção quer dizer ponto em comum. Beleza? Beleza, então. Então o item tá certo. Certo, mas professor, e agora? A gente trabalhou de ponto e trabalhou de reta. E ângulo? Aonde entra ângulo nisso? Vamos então agora entender o que é ângulo. Vamos pensar que reta e ângulo estão intrinsecamente ligados. Por quê? Os ângulos só existem porque existem retas. Certo? Certo. Por quê? O ângulo é a medida de abertura entre duas retas concorrentes, aonde tem a maior abertura, e quanto maior é essa abertura, maior é o número do ângulo. Ok? Então, ó, quanto maior é a abertura formada, maior é o seu ângulo. E outra coisa, a unidade de medidas é graus. Então a gente vai utilizar essa bolinha em cima dos números para representá-los. Ok? Ok, isso aqui é só conotação, só para a gente saber como colocar, não é mesmo? Então, ó, vamos ver aqui que existem duas retas concorrentes, não é? Existe o caso de ter este ângulo, que ele é bem grande, né, a abertura maior possível, ou também, quando você observa a mesma figura, eu posso pegar este ângulo que é menor. Então, ó, quanto maior o ângulo, maior a abertura. Quanto menor a abertura, menor o ângulo. Beleza? Beleza, então agora a gente sabe o que é uma abertura, e o nome da abertura é chamado de ângulo, é um valor, não é mesmo? E o que acontece? A gente tem que saber numerá-los, porque se tem tamanho, tem como numerar, não é? Então vamos numerar, vamos aprender os nomes que se dão.
Olha aqui agora, copia isso daqui porque isso aqui vai ser importante. Que é o quê? Vamos aprender a classificação. É bem simplesinho, é bem bonitinho. Que é o quê? Existe um ângulo agudo. O ângulo agudo, ele é menor do que 90 graus. São os ângulos pequenininhos, são os ângulos achatados. Beleza? Então ele está entre 0 e 90. Olha que a bolinha aqui em cima, para dizer apenas que é 0 graus. 90 graus, não é mesmo? Sabe o slide anterior? Vamos redesenhar aqui a figura. Olha o que acontece. Qual que é o ângulo agudo? É o maior ou é o menor? É o menor, não é o achatado. Tudo bem? Prof, como é que eu sei que é um ângulo de 90 para eu saber medir? Um ângulo reto, que a gente vai chamar de ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Sabe o poste? Ele não tem que estar retinho ali para cima? É exatamente que vem o nome. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. É um poste não pode estar torto, ele tem que subir certinho, não é? A sua casa, o muro da tua casa, ele não tem que subir certinho, ele não pode subir torto, porque senão cai. Então a parede forma um ângulo de 90 graus. Olha aqui, ó. Aqui é o chão e aqui é a parede. Aqui é o chão e aqui é o poste. Então esse ângulo, quando forma um ângulo bonitinho para cima, é chamado de 90. E a gente tem que colocar a representação de um quadradinho. Beleza? Mas ó, ângulo de 90 graus é quando sobe certinho, é o ângulo do poste, é o ângulo da parede. Ok? Ok, então qualquer coisa que seja mais achatado do que isso é um ângulo agudo. Só que se tem um ângulo agudo que é o menor do que 90, tem um ângulo reto que é igual a 90, existe então o quê? Um ângulo que é maior do que 90, não é mesmo? E ele é chamado de obtuso. Olha que nome estranho. Vamos verificar então o que é um obtuso. Pela lógica, ele é um ângulo maior do que 90. Só que vai de 90 até quanto? Até 180. Tá vendo de novo a mesma questão? Agora, ao invés da abertura pequena, a gente vai pegar a abertura grande. Certinho? Certinho. Então, ó, a abertura maior do que 90 é uma abertura obtusa. Mas, prof, o que é um ângulo de 180 graus? Será que vai até 180? É um ângulo raso. Um ângulo raso, ele é igual a 180. Olha como é que é a representação dele, ó. A representação dele é toda essa parte de cá, é metade de um círculo. Olha aqui, é um quadradinho e aqui é metade do círculo. Tudo bem? Tudo bem então, prof, eu entendi isso. Mas olha, os nomes são meio estranhos, como é que a gente vai fazer isso? O próximo slide a gente vai aprender apenas o quê? A classificar os ângulos. Então vamos aqui anotar de novo. Um ângulo agudo, ele é menor do que 90, é entre 0 e 90. Um ângulo reto, ele é igual a 90. E um ângulo obtuso está entre 90 e 180. Quando chega em 180, ele é chamado de raso. Anotou esses 4 nomezinhos? Então vamos lá, vamos classificar os ângulos. Olha aqui as classificações de cada ângulo. Imagine um ângulo de 35 graus. Ele é maior ou menor do que 90? Poxa, ele é menor, então ele é agudo. Acabou. Vamos pensar aqui de novo, ó. Um ângulo de 102 graus, ele é maior ou menor do que 90? Ele é maior, então se ele é maior do que 90, ele é obtuso, não é? Vamos aqui de novo. Um ângulo de 89 graus, olha isso, 89 graus, ele é maior ou menor do que 90? Menor do que 90, então ele é agudo. Vamos aqui de novo, ó, para não perder o ritmo. O ângulo de 90, ele não é nem maior e nem menor, ele é um ângulo de 90 graus. 90 não tem um nome importante? Tem, qual é o nome que se dá? Ângulo reto. Beleza, vamos para mais uma, vamos ver se estamos pegando o ritmo, ó. Um ângulo de quanto agora? 178, 178. Ele é maior ou menor do que 90? Ele é maior. Chegou em 180? Não. Então está entre 90 e 180, não é? Entre 90 e 180, ele é um ângulo obtuso. Tranquilo. Vamos para mais uma. O ângulo de 180 agora, ó. Ele não é maior, ele é maior do que 90, mas ele é igual a 180. Ele é um nome especial, não é? 90 e 180 tem um nome especial. Um é reto, que a gente viu aqui, não é mesmo? E o outro é qual? Raso. É um ângulo raso. Tranquilo. Vamos então terminar agora com figuras. Um ângulo de 125 graus, olha isso. Ele é maior do que um ângulo reto, não é mesmo? Ele está com abertura maior. Uma abertura maior significa que ele é um ângulo que maior do que 90. Então ele é um ângulo obtuso. Isso aí. Vamos para mais uma.
Um ângulo de 70 graus, 70, ele é maior ou menor do que 90? Poxa, o ângulo de 90 estaria aqui, então ele é menor, ele tem uma abertura menor, ele é mais achatado. Então ele é um ângulo agudo. Vamos para o últimozinho para terminar o dia feliz, que é o quê? 90 graus. 90 graus tem um ângulo que? Ele é um ângulo reto, certo? Então, ó, existe o obtuso, que é maior do que 90, existe o agudo, que é menor do que 90, existe o reto, que é igual a 90. Beleza, então? Hoje a gente aprendeu a classificar ângulos, aprendeu a interpretar situações de ponto, reta e reta com reta. Beleza? Então, ó, meus queridos, muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar o like, compartilhar o canal com seus amigos, tudo bem? E o mais importante, seguir o nosso canal. Muito obrigado!